Por fim, para a gente fechar a nossa aula, um modelo de redação, para a gente ter uma ideia de como pegar essa parte teórica, esse conteúdo parrudão e jogar para o nosso texto. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa redação? Vem comigo. Introdução. Vamos aqui para introdução. Democracia deliberativa, conceito formulado pelo filósofo Habermas, a gente acabou de ver agora, propõe um encontro periódico entre a sociedade e seus governantes para discutirem sobre as suas atuações e as necessidades da coletividade. O que o aluno fez aqui? Ele fez uma excelente contextualização, uma excelente ambientação do tema. Agora, ele vai apresentar aqui e construir a sua tese, o posicionamento. Nesse viés, encontra-se uma falha no atual sistema político brasileiro. Ó, a tese dele. Já que a participação popular não é frequente e requerida pelos representantes. Esse cenário é ainda mais agravado pela histórica repressão dos cidadãos que questionam os líderes, o que ocasiona consequente desinformação dos indivíduos sobre os seus direitos na gestão do país. Então ele montou o posicionamento dele identificando um problema e já apontou logo em seguida os dois tópicos que ele vai trabalhar em sequência nos parágrafos de desenvolvimento. Estrutura, topzona, show de bola. Aí ele vai vir aqui agora para o segundo parágrafo, que é o seu primeiro argumento. Ao observar o Brasil colônia, percebe-se a constante restrição à participação coletiva, ao tópico frasal dele. Nesse contexto, a Inconfidência Mineira é um exemplo de censura do governo aos seus cidadãos, visto a repreensão violenta a que se colocou como crítico ao regime monárquico, tendo seu principal representante Tiradentes, uma punição em praça pública, a fim de causar medo aos opositores. Ó, fechou a fundamentação. Qual o tipo, pessoal, que ele utilizou aqui de estratégia argumentativa? Foi o argumento de autoridade? Não! Foi o quê? Uma alusão histórica. Ele vai lá no Brasil colônia, cita aquela revolta emancipacionista, Conjuração Mineira, dá um exemplo de opressão e de restrição de direitos. E agora ele fecha a estrutura do parágrafo argumentativo com uma conclusão básica. Desse modo, tais fatores ainda prevalecem na contemporaneidade, na medida em que a participação coletiva é quase nula e, quando se dá, é duramente reprimida. Vamos então agora para o terceiro parágrafo, o segundo argumento. Manda lá um conectivo, aliado a isso, ó, gerando uma progressão, a prevalência na sociedade brasileira do não conhecimento dos indivíduos sobre a gestão do país. Tópico frasal. Agora ele vai fundamentar essa ideia. Esse fato, ó, pronome anafórico, é exemplificado no livro Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein, em que o autor coloca a desinformação coletiva como principal impasse para a efetivação dos princípios da Constituição e da democracia. Então ele pegou aqui argumento de autoridade, citou o jornalista Gilberto de Menstein, um livro dele que eu já indiquei aqui no nosso curso, vale a pena ler, que é o Cidadão de Papel, mostrando que a falta de acesso à informação, a desinformação, leva as pessoas a não conseguirem efetivar o que está disposto na Constituição e nos princípios democráticos. Aí ele vai fechar agora a sua conclusão do parágrafo. Logo, com a falta de cobrança do povo para com o governo, há um descaso deste com as necessidades básicas da população, resultando em falhas no sistema democrático. Ou seja, traduzindo, em outras palavras,
os direitos sociais impedem efetivamente o sistema democrático acontecer. Por último, quarto parágrafo, vai vir uma conclusão. Como que a gente começa a conclusão? Com um conectivo apropriado. Portanto, diante o exposto, ações que visam maior participação popular são necessárias. Aqui ele está resgatando de forma bem breve a tese dele lá da introdução, que é um elemento obrigatório, né? A retomada da tese. As escolas, principais formadores de moral e opinião desde a infância, o que ele fez aqui? Detalhamento. Devem aplicar em sua grade curricular temas que envolvam democracia deliberativa. Olha lá, ele reforçando aqui a ação e aproveitou para retomar ainda mais a tese dele, a introdução, que ele coloca lá a democracia deliberativa e o Habermas, né? Então ele fala, devem aplicar em sua grade curricular temas que envolvam democracia deliberativa, como a proposta por Habermas, por meio de palestras e debates, mais um elemento por meio de, né, o como, a fim de desenvolver nos jovens a conscientização sobre os seus direitos a influenciar nas decisões. O último elemento, a finalidade, o efeito. Então, o que o candidato fez aqui? Uma proposta de intervenção bem específica, agentes com detalhamento, ação, o por meio de, o como, né? E a finalidade. Tudo a ver com o que ele colocou, inclusive resgatando o que estava na introdução e de acordo com o que ele desenvolveu nos 2 parágrafos argumentativos. E aí ele fecha. Após isso, é indispensável que o brasileiro, então ele utilizou 2, exerça sua atuação no governo, através de manifestações pacíficas e organizações sindicais, para que a cultura nacional aceite a participação do povo na política. E aí ele encerra a sua redação. Topzona, redação nota 1000. O que vocês acharam aí da redação?